Durante o lançamento do Plano Safra 2025-2026, hoje o presidente Lula voltou a fazer críticas a Jair Bolsonaro. Ele afirmou que nunca vai pedir Pix a apoiadores e que jamais defenderá anistia, antes mesmo de uma condenação pela justiça. Acompanhe. Eu quero que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que foi mais decente e digno com vocês do que foi o nosso governo. Duvido que vocês já tiveram. Duvido. Nunca vou pedir para vocês fazerem um Pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero Pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Bom, a fala de hoje do presidente Lula, Dora Kramer, foram 2 dias seguidos de anúncio do Plano Safra, né? Ontem para o pequeno produtor rural, outro hoje para os empresários do setor rural. De qualquer forma, o presidente volta a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. De que maneira, nesse momento que ele está nessa crise com o Congresso Nacional, ele tenta puxar para ele essas críticas? O que ele ganha politicamente com isso, Dora? Olha, eu quando olho essa cena, é uma cena que se repete, né? Eu fico pensando, eu acho que tirando o ex-presidente e os filhos dele, a pessoa que mais lamenta que o Bolsonaro esteja inelegível é justamente o presidente Lula, porque ele faz um esforço enorme, as pessoas já estão, aí o outro faz lá um ato esvaziado na Paulista. O governador de São Paulo já é o predileto da direita para concorrer, ele está inelegível, provavelmente pode ser condenado, provavelmente pelo Supremo Tribunal Federal, que aí vai ficar mais inelegível ainda, ou melhor, vai ser consolidada essa condição, e o presidente Lula continua falando de assim, outro também, fazendo esse tipo de provocação, aliás, nos mesmos termos algo chulos, né? Isso eles têm muito em comum. Isso assemelha muito os dois, esse uso de termos chulos, de comparações inadequadas. Então é isso, o presidente Lula fica chamando, porque tudo o que ele queria, que ele gostaria, é de ter um antagonista como Bolsonaro. Agora, isso contraria também as pesquisas, porque mesmo inelegível, quando a gente vê as pesquisas de projeção eleitoral, Bolsonaro está sempre à frente dele, em algumas muito à frente, outras em condição de empate. Então, como ele ganhou em 22 pelo antibolsonarismo, porque isso ficou mais ou menos estabelecido, acho que ele tenta repetir as coisas, tenta repetir o cenário agora, sendo que as condições são inteiramente diferentes, mais ou menos o modo dele governar. Governa hoje com a cabeça de 20 anos atrás. E como que o eleitor reage a isso, Kobayashi? Tem uma questão, né, Tiago? Onde é que isso foi dito? No encontro de lançamento ali do Plano Safra, né? E há uma regra básica da política, é de que no terreno do seu oponente você respeita a força do seu oponente. Então não seria o terreno adequado para esse tipo de discurso. Estou falando de estratégia política, porque o presidente Lula poderia alcançar ali nos seus interlocutores uma aceitação muito maior desse tipo de discurso se fosse num plenário ali da UNE, dos estudantes, dos sindicatos, de grupos e classes que são muito mais ligadas ao movimento progressista do presidente Lula. Agora, no agronegócio, nas pessoas que estavam ali recebendo notícias de investimentos para o agro, a gente tem que respeitar que há uma ligação muito forte do agro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, não só pelas suas ações, mas também pelo que criticam da gestão do presidente Lula. Estou falando de favorecimento ao MST, de até dar cargos a integrantes indicados pelo MST, de ter silenciado e até de alguma maneira sido complacente com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal em relação ao marco temporal da Constituição, em relação às terras dos indígenas, enfim. Ou seja, tem já uma certa resistência do agronegócio com o presidente. E quando há esse encontro, há uma ofensa direta àquele político que era o mais querido desse público, não era uma estratégia muito adequada para este tipo de encontro, Tiago.